Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estava dirigindo meu carro pela PR-092, a Rodovia dos Minérios, que liga Rio Branco do Sul a Curitiba. Quando eu passava por um trecho que antecede umas curvas, eu percebi que alguns carros que vinham em sentido contrário davam um sinal de luz, alguns colocavam a mão para fora, dando sinal para eu diminuir a velocidade. Eu prontamente, apesar de não estar correndo, diminuí a velocidade, pois pensei que poderia ser um acidente ou uma situação de risco, acidente, qualquer coisa assim. Quando eu termino a curva, tinha uma viatura da polícia rodoviária com um aparelho de radar móvel, verificando a velocidade dos carros que estavam passando por ali. Passei devagar, pude ver o policial que estava trabalhando, acenei para ele, ele gentilmente respondeu e eu segui minha viagem. Mas essa situação me levou a uma reflexão. Esses motoristas que me avisaram para diminuir a velocidade, estavam certos ou errados? O que você pensa sobre isso? Quando os motoristas avisam uns aos outros sobre radares, eles estão na realidade diminuindo e lutando contra a indústria da multa, afinal é injusto pagarmos IPVA, licenciamento, emplacamento e pedágios em algumas outras rodovias, e mesmo assim sermos pegos de surpresa, sermos pegos por essas armadilhas de radar móvel. Será que a ação de quem avisa é com o intuito de aliviar essa carga tributária tão pesada? Será que eles estão corretos em fazer isso? Ou será que avisar sobre o controle de velocidade é, de certa maneira, um modo de burlar a lei? Burlar a lei é essa coisa que nós estamos tanto repudiando com relação às ações de políticos e demais entidades. Será que cumprir a lei só vale quando é para os outros? Será que é correto avisar para que somente na presença de autoridades e de entidades é que nós devemos agir dentro da lei? E respeitar os limites de velocidade de uma rodovia, por exemplo? E se alguém que estivesse acima do limite de velocidade causasse um acidente onde uma criança morresse, ou qualquer pessoa se ferisse? Na sua opinião, eles agiram errado ao avisar sobre a viatura? O que eu quero trazer para nós refletirmos sobre isso é onde está a verdade? Onde mora a retidão? Onde está a prática do que é de fato correto? O que é justo? O que é ético? E o que é certo hoje em dia? Ultimamente nós estamos todos vivendo a nossa própria verdade, ou as nossas próprias verdades. Estamos aceitando e apoiando somente aquilo que nos conforta. Estamos apoiando e dizendo que é verdade aquilo que atende às nossas exigências. Estamos de acordo somente com o que justapõe ao que estamos dispostos a acreditar como correto. Muito do que sustenta a nossa verdade são as coisas que nos agradam, que não nos questionam, que não nos espinham, que não nos tiram do conforto e que não nos dão motivos para pensar em alternativas. Isso, muitas vezes, são as nossas verdades. Mas o que é certo? O que é verdade? A verdade está no que se vê ou a verdade está no que se quer ver? Por exemplo, gente, veja só. Quem assistiu o jogo do Brasil e Peru neste domingo passado, o presidente Bolsonaro foi vaiado ou foi aplaudido pelas pessoas que estavam no Maracanã? Eu ouvi do pessoal de esquerda jurando de pé junto que a verdade é que o Bolsonaro foi repudiado, foi vaiado pela população. Você viu? Vaiaram o coiso, enfim. Em contrapartida, eu ouvi do pessoal de direita garantir que a verdade é que o presidente Jair foi homenageado e muito bem recebido. Você viu? O mito foi aplaudido em pé, pousou para as fotos com os jogadores, lacrou. Quem está certo? O que de fato ocorreu? Aonde está a verdade? Não importa o que ocorreu. Infelizmente, o que importa é a verdade individual de cada um. A verdade que melhor me convém. Essa sim será a verdade. A sua é falsa, é ofensiva, é repulsiva. Portanto, você é socialmente indigno de ser o que eu sou, pois a sua verdade não bate com o que eu penso. E eu, a partir de agora, irei combater com todas as forças aquilo que você pensa. Pois se é algo que você não concorda comigo, se você não concorda em algo comigo, então de maneira generalizada, nada em você é digno de coexistir e de conviver com as minhas verdades. Essa arrogância ocorre porque geralmente aquilo que nós pensamos ultimamente, infelizmente, foi construída com base na superficialidade das coisas. Pois a grande maioria de nós
não mais se preocupa em entender. A grande maioria de nós não procura mais estar consciente das coisas. A informação superou o conhecimento. Ter informação não significa ter conhecimento, pois a gama de informação que recebemos não é processada, não é digerida corretamente. E não é digerida corretamente porque não dá tempo, porque nós não temos tempo. Já mudou. Opa, era assim, agora já não é mais. Outro exemplo de que temos verdades relativas e temporais é a vida e seleção brasileira de futebol. Tem pessoas que afirmam nunca terem visto tamanha qualidade. Outros dizem que é uma equipe pífia. Quem está certo? Apesar de ser um assunto que não vai mudar a nossa vida, mas cada um tem a sua verdade, conforme o gosto ou desgosto, a simpatia ou antipatia por um ou outro atleta, por um treinador ou não. É esse gosto que vai nos sustentar, o que vai sustentar a base da nossa verdade. A seleção é boa, a seleção não é boa. Gente, a nossa capacidade de processar a informação está totalmente danificada devido a esse caleidoscópio de ideologias. E para piorar ainda, hoje em dia, grande parte de nós não temos paciência sequer de assistir um vídeo por mais de 3 minutos. Ou de ler um simples texto com mais de 5 linhas. Chamamos de textão. E descaradamente ainda falamos, nossa, quando sair um filme, eu vou saber o que está escrito. Preguiça de ler. Preguiça de consumir, de digerir a informação, não apenas de vê-la superficialmente. Mas o engraçado é que outros temas, piadas, sacanagens, putarias, coisas supérfluas, que não nos obrigam ao questionamento, nós estamos dispostos a passar horas intermináveis apreciando, consumindo. Eu gosto de piadas, eu gosto dessa parte da arte, mas nós não podemos apenas focar nossa atenção nisso, não podemos esquecer de consumir material com conteúdo, de consumir material com profundidade, de questionamentos. Nós vivemos hoje um processo de emburrecimento crônico, irreversível e incurável, porque estamos sendo formatados a não pensar. E não pensando, não entendemos a origem das coisas. E não entendendo a origem das coisas, as nossas verdades se tornam rasas, fracas, vazias, suportadas somente pelo emocional. Pelas impressões superficiais de que são formadas rapidamente pela visão da vitrine, da grande rede, da TV, da mídia, ou então porque alguém que nós gostamos acabou falando aquilo e aquilo passa a ser verdade para nós, porque nós simpatizamos com aquela pessoa é queridão, então aquilo que ele fala passa a ser verdade para mim, mesmo que nunca tenha sido. Vocês conseguem compreender isso? E o interessante é que o contrário é verdade também. Se nós gostamos da pessoa, nós acreditamos no que ela disse. Se nós não gostamos e não simpatizamos, tudo que essa pessoa falar, sequer terá o privilégio da dúvida. Sequer daremos a mínima atenção para que a gente possa entender o que ela está dizendo. Mesmo que possa ser correto, a gente não vai dar atenção, porque nós não gostamos do emissor. Então nós deletamos a mensagem. Nos comportamos assim, pois não estamos mais firmados no estaleiro histórico das coisas. Estamos todos vivendo uma polarização, não por causa de fatos e pontos concretos. Essa polarização que nós vivemos hoje no Brasil é por uma questão de opinião. E opinião fraca, anêmica, muitas vezes construída no desejo de que seja assim. Apenas de um único ponto de vista que foi germinado por anos de vazio de existência, vazio de ausência de sentido da vida. Foi formada por excesso de leviandade e da supressão da moral e da ética. Nós temos nossa verdade hoje da negação da transcendência, alegando que somos apenas carbono, que somos o que somos porque somos assim mesmo. Portanto, nada que façamos ou deixemos de fazer está errado, desde que nos cause prazer e felicidade. Gozemos e deixemos gozar, pois isso justifica tudo. Nossas verdades são com base em ideologias de internet, em talk shows, em verdades de auditório, em estúdios. Nossos conceitos e discernimentos são com base no que dizem os ditos formadores de opinião. Geralmente são pessoas famosas, mesmo que não tenha importância, mas se estão na moda, então as escutemos. Então sigamos aqueles que dizem, pois afinal são cantores, artistas, são jogadores, celebridades, são vencedores. Então, consequentemente, devem saber mais do que qualquer um de nós. E é neles que nos espelhamos, é neles que colocamos a nossa confiança, é deles que tiramos as nossas verdades. Sabe, gente, eu acho que nós somos cúmplices
de uma leviandade em relação à criação dos nossos filhos. Nós somos levianos em relação à educação. Nós somos fracos em relação ao entendimento de hierarquias. Nós somos fracos em relação ao respeito aos mais velhos, em relação às responsabilidades. Nós deixamos de ser respeitadores. Consequentemente, nós estamos deixando de ser respeitados, deixando de ser educados. Nós deixamos de ser tementes a Deus porque foi ficando fora de moda. Até porque alguns mistérios foram supostamente respondidos, então não precisamos mais de Deus. Aliás, precisamos sim, mas somente quando for conveniente, quando der ibope ou gerar votos. Aí eu vou em missas, aí eu apareço em cultos, aí eu faço qualquer coisa. Sabe, gente, nós confundimos liberdade com libertinagem e acabamos perdendo a mão nos nossos conceitos. Fomos perdendo parâmetro social, tais como o simples fato de respeitar a opinião dos outros. Confundimos as coisas. Tudo em nome de uma falsa reformulação e avanço humano contra uma classe normativa opressora que educava as pessoas. Está mais do que provado que nós precisamos de normas e preceitos. Que não temos ainda a condição de sermos livres no sentido da ausência de normas. E não temos capacidade de ser totalmente livres, donos das nossas decisões, sem que haja regras, sem que haja um pouco de limites. E principalmente de não sofrermos nenhuma consequência em relação aos nossos atos. Por isso que estamos tão irresponsáveis. Nada gera consequência. Vide quando nós colocamos uma pessoa que usufrui do foro privilegiado ou de imunidade parlamentar, etc. O que essas pessoas fazem? Estão aí centenas de exemplos que a ausência de limites, que a não aplicação de regras, gera pessoas que agem em desconformidade com a ética e moral e contra a própria legislação, mas que, como antídoto, criam novas leis para que sejam imunizados. O que é isso senão a liberdade dada de maneira incondicional ao ser humano que provadamente não sabe ser livre e comete barbáries por não sofrer a consequência de seus atos? A liberdade para nós está como uma arma nas mãos de crianças apontando para outras crianças. Seja para políticos que se esbaldem em regalias criadas por eles mesmos, cometendo barbáries e se autolivrando, ou seja para nós. Nós que não queremos ter a responsabilidade de responder pelos nossos atos e nos sentimos no direito de fazer o que bem entendemos. Enfim, voltando ao tema, tudo isso ocorre porque cada um tem e defende a sua própria verdade. E também nós temos grupos agora que se apossam de uma determinada vontade, se apossam de um comportamento e afirmam que aquilo é verdade e aquilo é correto. E qualquer pessoa que não concordar, que não aceitar um determinado pensamento ou comportamento, é taxado de preconceituoso, de racista, de homofóbico, de heterofóbico, de fanático, moralista, enfim. Quando nós colocamos o livre-arbítrio desenfreado, sem condições, sem orientação, sem consequência dos atos, cada um caminha como sabe e como consegue, sem o mínimo de direcionamento, e somos fatalmente vítimas de nós mesmos. Infelizmente, o que temos hoje é que não sabemos o que temos que fazer e achamos que isso é liberdade. Nós não sabemos o que temos que fazer e achamos isso liberdade. Eu penso que a liberdade não está nas condições dos atos, mas está na capacidade de entendimento do que pode ou não ser feito. E entendendo o que pode se fazer ou não, então pode-se escolher fazê-lo ou não. Isso é liberdade. Mas também não posso afirmar do que o que eu falo, ou não posso afirmar aquilo que eu falo nesse vídeo é a pura verdade. Não. Mas eu convido cada um de vocês para essa reflexão. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Até mais.